Oi gente, tudo bem? Liz aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham tido uma semana ótima e espero também que vocês tenham visto meu último vídeo. Então, só pra finalizar ele assim, foi uma experiência ruim, né, no geral, mas também teve uma coisa boa disso aí, porque naquela época eu tinha 6 meses de visto e eu queria ficar mais, né? Porque 6 meses é muito pouco, assim, passa rápido. E como eu fui afetada pela situação do vídeo anterior, né, que me afetou bastante, então eu queria ficar mais tempo, eu queria aproveitar mesmo o Canadá, viver mais, trabalhar mais tempo, conhecer mais pessoas, né? Enfim, eu senti que eu não ia viver a experiência completamente se eu fosse ir embora pro Brasil naquele momento, né, no fim daqueles 6 primeiros meses. Então aí a coisa boa dessa experiência é o quê? Que a fulana, ela falou pra mim de uma pessoa que poderia me ajudar a estender meu visto. E também tinha um outro fator, porque eu não podia mais estudar inglês e trabalhar naquela altura, né? O Canadá já tinha cortado e eu não sabia o que fazer, porque eu sabia da opção do college. College é uma faculdade, né, aqui, só que eu só sabia da opção do college público, que é caríssimo, né? Eu não tinha condição de pagar, mas aí a fulana me falou do college privado, que ele é mais barato, mais em conta e é o mesmo tipo de visto. Eu ia continuar sendo estudante com uma permissão de trabalho. Então, graças a ela, né, ela me deu essa luz e ela me indicou uma pessoa maravilhosa, adoro, sou amiga dela até hoje. Uma agente, né, que pegou todos os meus documentos, fez a extensão do meu visto, ela é maravilhosa, eu adoro ela. A gente tem contato até hoje, nós somos super amigas. E aí essa foi a parte boa, né, porque graças a ela me dar essa informação e me indicar essa pessoa, eu pude estender meu visto e ficar mais tempo aqui. Bom, enfim, e vamos para o assunto de hoje, né. O assunto de hoje é trabalho no Canadá. Bom, eu já trabalhava, né, quando eu tava morando com aquela menina e continuei trabalhando. E a pergunta que eu quero fazer é: o que você acha do mercado de trabalho aqui? Você acha que é fácil? Você acha que é só chegar, vai ter um empregão? Bom, gente, hoje eu vou falar a realidade aqui pra vocês, tá? Você só vai chegar aqui e já ter um emprego de cara, assim, um emprego super bom, um escritório de segunda a sexta, com salário maravilhoso, só se você já trabalha numa multinacional, né, que a matriz aqui no Canadá eles te transferiram pra cá, ou se você já vem com a residência permanente e aplicou do Brasil e deu tudo certo, eles já te aprovaram, você já vai chegar com um empregão aqui. Tirando essas possibilidades, gente, não vai ser o emprego dos sonhos, tá? Não querendo desanimar ninguém, não tô querendo destruir o sonho de ninguém, mas eu tô querendo falar a realidade aqui pra vocês, tá? Porque a gente chega, quais são os empregos que realmente você chega e já vai conseguir? De cleaner é limpeza, assim, é auxiliar de limpeza, né? Acho que é assim que fala no Brasil. Então você vai ter emprego de cleaner, emprego na construção, emprego em restaurante, o que mais? Vão ser esses tipos de emprego, assim. Você pode até também conseguir de motorista de aplicativo, mas aí você tem que tirar a carteira daqui, tem que comprar um carro, aí é mais um processinho, né? Mas chegar aqui, emprego, vai ser assim, tá? E no Brasil a gente fala subemprego, mas não é. Aliás, isso é uma coisa muito boa do Canadá. Aqui emprego é emprego, não tem essa bobagem de um é subemprego e o outro não, tudo é trabalho, eles respeitam tudo igual, sabe? Eu nunca senti preconceito ou diminuídas porque eu trabalhava em restaurante, por exemplo. Então isso é uma parte muito boa daqui, que eu gosto muito, assim, eles respeitam trabalho é trabalho, todo mundo é respeitado
E o poder aquisitivo aqui é maior, né? Porque você fazendo a cotação assim, né? O que você ganha aqui como auxiliar de limpeza, por exemplo, no Brasil você ganha 3, 4 vezes a mais do que você ganharia no Brasil. Então é por isso que aqui tem esse lance das coisas serem mais iguais, né? De não ter tanta desigualdade social, porque tudo bem que é apertado, né? Você tem que ter um orçamento, mas você consegue viver com um salário mínimo aqui, né? Dá pra você pagar suas contas e comer tranquilo, né? O que já não acontece no Brasil, infelizmente. Bom, e aí, né, no meu caso, na minha história, eu cheguei aqui, aí eu fui estudar, né, primeiro, passou um tempinho, e aí eu comecei a procurar emprego. E aí, assim, né, gente, eu achava que eu sabia falar inglês, né? Eu tinha uma base no Brasil, eu fiz escola, eu acho que eu parei no nível intermediário no Brasil. Eu achei que eu falava inglês. Só que você chega aqui, aí você descobre que você não fala nada. Você pode ter feito cultura inglesa, 11 anos de cultura inglesa no Brasil, mas se você chega aqui, o bicho pega. Porque eles falam diferente, tem gente que fala muito rápido, eles têm as gírias aqui, né? Eles têm as palavras regionais. O sotaque deles é diferente. Então, é complicado. E aí, assim, não é nada impossível, tá, gente? É só chegar, se dedicar, estudar. Mas é difícil. E aí, naquela época, eu fiquei insegura do meu inglês. Porque eu fiquei com medo. Eu fiquei tipo, nossa, eu não entendo 100% das coisas. Como que eu vou trabalhar? Como que eu vou me comunicar? Aí eu fiquei com medo, gente. Porque também é que eu sou uma pessoa que eu cobro muito de mim, assim. Tipo, se não tá perfeito, na minha opinião, não tá bom. Mas eu já melhorei bastante isso em mim, assim, né? Com a experiência de vida, né? A gente vai aprendendo. Mas pra mim foi assim no começo. E aí eu fiquei com medo. E aí comecei a procurar empregos que não exigiam muito comunicação, né? No começo. Porque eu tava com medo de me comunicar em inglês. E aí pesquisei e eu já tinha visto no Brasil alguma coisa. E aí eu achei a profissão de dishwasher. Dishwasher é lavador de prato, né? Trabalha em restaurante, lavando a louça do restaurante. E aí eu comecei a pesquisar por esse tipo de emprego. Porque construção eu não tinha coragem, né? Porque tem que ter muita força, exige muito do físico, né? Pra mim não ia dar, eu me conheço. E também tinha de limpeza e tal. Tinha, né, essas outras, como que fala? Essas outras oportunidades. Mas pra mim eu falei, vou trabalhar em restaurante, porque vai ter emprego à noite, assim, né? Porque eu tinha escola de manhã e tal, eu poderia trabalhar à noite. Aí eu comecei a pesquisar, né, esse emprego de dishwasher. E aí eu entrei num site que chama Kijiji. Kijiji é um site de empregos, de anúncios. É tipo a OLX do Brasil, né? Aí eu comecei a pesquisar e tal. E em uma semana de pesquisa eu consegui uma entrevista de emprego. Foi uma. Aí eu fui no restaurante, era um restaurante italiano, bem chique, assim, chamava Carisma. Aí eu fui na entrevista e tal. Aí eu conversei com a dona. Eu não sabia até então que era dona. Mas aí no fim ela me falou. Aí eu fui bem honesta, eu falei que eu precisava trabalhar, né? Quem não precisa, né? Tipo, eu precisava de um dinheirinho pra ajudar a pagar as contas e tal. E aí na hora ela falou assim, eu acabei de falar com o chefe, ele já contratou outra pessoa, então, mas eu vou pegar seu contato, né? Caso a pessoa não venha e tal, eu te chamo e tal. Aí eu, tá bom. Aí deixei meu contato lá, né? Mas continuei a pesquisa. Só que aí passou uma semana, ela me ligou. Aí ela falou, a vaga de dishwasher tá aberta. O chefe não gostou do outro menino.
você quer vir, né? Aí eu falei, eu quero. Aí eu fui. Aí no dia seguinte eu fui, né, de manhã e já comecei a trabalhar. Naquela época eu trabalhei de manhã porque a minha escola já tinha acabado, então eu fui trabalhar de manhã. Aí eu fui e... gente, eu dou risada agora, mas foi assustador, assim, porque o que eu imaginava, né? O que todo mundo imagina? Eu vou ficar no fundo do restaurante, vou ficar lá na cozinha, lavando o prato, ponho na máquina, né? Porque tem a máquina, aí depois tiro da máquina, guardo, tranquilo. Era isso que eu imaginava, tá, gente? Mas aí, quando eu fui ver o que era, o negócio é punk. O negócio é punk. Tipo, aí o chefe, eu lembro, né, ele me explicou como que funcionava mais ou menos as coisas, ele foi me mostrando tudo. E esse restaurante, ele era um restaurante pequeno, então eu tive que... eu tinha que limpar o salão inteiro, o salão onde os clientes comiam, que aqui chama de dining room, né? Acho que no Brasil é salão que fala. Eu tinha que limpar a dining room completa, varrer tudo, passar o mop. O mop é tipo um esfregão. Eu tinha que limpar o bar, tirar todos os lixos do restaurante, limpar o banheiro dos clientes e limpar o banheiro dos funcionários, organizar o vestiário dos funcionários e, claro, o serviço em si de dishwasher, né? E eu tinha que fazer isso, gente, tinha que fazer em 1h30 no máximo tudo isso, porque eu começava a trabalhar às 10 da manhã e 11h30 eu já tinha que estar pronta pra... tudo isso tinha que estar pronto pra abrir o restaurante e eu ir pra cozinha e começar a lavar as coisas, né? E é assim, começa lá o trabalho, tem a pia e tem o lugar da máquina, né? E do lado da máquina tem tipo uma... que aqui chama de dish pit, mas é um lugar... seria tipo uma mesa bem grandona, assim, de inox, que é onde eles vão colocando as louças sujas. Aí você tem que limpar, colocar na máquina e lavar. Só que, assim, não é um processo tão simples, né? Porque você tem que raspar o resto de comida dos pratos. Panela você tem que esfregar no muque mesmo, com bombril. Que mais? Tudo que tiver mais sujo assim, você tem que tirar a sujeira, né? É como, não sei se vocês sabem assim, mas aqui no Brasil não é muito comum, né, ter máquina de lavar louça em casa. Mas quem tem sabe mais ou menos como funciona, né? Você não pode simplesmente pôr o prato sujo dentro da máquina. Você tem que tirar a sujeira e passar uma aguinha, né? Então, imagina isso num restaurante, que são vários pratos ao mesmo tempo, são várias panelas ao mesmo tempo e você é uma só. Aí você tem que tirar toda essa sujeira, tem que organizar tudo seria tipo uma bandeja, que aqui chama trays, né? Você tem que colocar toda a louça nas trays. Eu vou colocar foto aqui pra vocês verem como que é mais ou menos a tray. Você coloca a louça, aí você coloca dentro da máquina, tem que fechar a máquina, espera o processo de lavar. Aí quando termina esse processo, você abre a máquina, tira as coisas e você tem que guardar. Aí dependendo do restaurante, você não seca, mas dependendo do restaurante eles vão pedir pra você secar. Aí você tem que secar um por um, tá? Tem restaurante que tem o ajudante de garçom e ele te ajuda, mas tem restaurante que não. Aí você seca um por um, você vai guardar. As panelas que você lavou, você tem que levar de volta pra cozinha, pros chefs, tem que colocar no lugar certo. E nessa eles estão aí, o restaurante está funcionando, eles estão fazendo a comida, né? Não sei se vocês assistem MasterChef, mas quando eles fazem aquelas provas de serviço, é aquilo mesmo, tá, gente? Cozinha de restaurante é todo mundo falando alto, cantando os pedidos, correndo, fazendo a comida, é uma loucura. E aí você tem que passar no meio da linha com as panelas e tal, tem que guardar tudo no lugar. E você tem que ser rápido, você tem que voltar pra cozinha
continuar e vai, faz todo o processo sem parar. E assim, é muito puxado, é muito cansativo. Imagina ficar, sei lá, 6, 7 horas fazendo isso direto até 8, né? Dependendo do turno. E assim, gente, é loucura. E fora isso, você tem que limpar toda a cozinha. No fim da noite, né? Tem que limpar a máquina inteira por dentro. Tem que passar um mop na cozinha, dependendo da cozinha. Se a cozinha for grande, é muita coisa. Tem que levar todos os lixos. E o pior, assim, parece fácil falando, mas não é. Porque no fim da noite, do turno, né? No fim do seu turno, você já tá muito cansado do turno todo e você ainda tem que fazer tudo isso. Então é bem puxado, sabe? Aí eu trabalhei nesse restaurante italiano. Aí, né? Foi bem punk, assim. Eu lembro que a primeira semana foi difícil, porque eu nunca tinha trabalhado com isso antes, né? Eu era professora no Brasil. E tinha um funcionário lá que eles colocaram pra me vigiar, assim, né? Pra me ajudar. E ele só falava italiano. E eu não falo italiano. Então eu não entendi nada que ele falava. E ele gritava comigo em italiano. E eu não entendi nada. Mas aí no fim a gente se entendeu. Depois dessa semana aí que eu aprendi e tal. Aí eu peguei a experiência, né? Fui ficando mais rápida, fui ficando melhor. E aí a gente se deu bem, assim, né? Todo mundo se deu bem e tal. Mas aí foi ficando muito chato, assim, pra mim nesse lugar. Foi ficando muito estressante. E aí eu resolvi pedir as contas. Aí eu saí. Eu sempre faço isso, assim, quando eu tô de saco cheio do lugar, eu peço a conta. Porque vamos, né? É só um emprego, assim, é pra eu ter dinheiro pra pagar minhas contas. Não é uma carreira, né? Não é o que eu quero fazer da minha vida, né? Então eu fui fazendo assim, eu fui trabalhando em outros restaurantes também. E eu acabei ficando nessa, gente. É um emprego horrível, não vou mentir. Mas é assim, é aquela coisa, né? Você não pode ficar esperando, você precisa de dinheiro pra pagar as contas. E era que eu tinha experiência, né? Os outros empregos, assim, eu aplicava para outros empregos, mas demoravam para responder, não respondiam. Aí quando eu mandava o meu currículo falando que eu já tinha sido dishwasher, aí respondiam na hora. Porque, como eu falei, é um emprego maçante, difícil, pesado, cansativo. Ninguém fica muito tempo nessa, né? Então os restaurantes sempre estão precisando. Então sempre tem vaga, né? E eles veem que você tem experiência aí, melhor ainda. Aí eles te chamam rapidão, assim. E aí eu acabei ficando nessa carreira. Acabei virando a profissional dos pratos, né? Aí eu trabalhei em outros restaurantes também. Aí eu trabalhei em um que chama El Catrin, que ele é bem grande aqui no Distillery District. Se alguém que mora em Toronto tá assistindo, né, conhece a Distillery. E o El Catrin, ele é gigantesco, então era muito trabalho, era muito puxado. E aí eu lembro que eles faziam uma coisa nojenta, assim. No fim do turno, eles pegavam os tapetes do chão, os tapetes de borracha da cozinha e do salão, e colocavam na máquina que lavava a louça, gente. Aí quando eu vi isso, eu falei, não é possível. Eu falei, a gente lava os pratos nessa máquina. Mas aí eles falaram que era parte do processo, que não tinha problema, porque a água da máquina era quente, que ia matar todos os micróbios e tal. E eles colocavam um tapete, gente, na máquina. Eu achava isso horrível, mas fazer o que, né? Era a regra do lugar e tal. E aí eu continuei trabalhando e assim, esse lugar tinha que ser 4 ou 5 pessoas na linha. Só que geralmente faltava gente e tal. Eu cheguei a ficar sozinha. E aí você enlouquece, porque é uma cozinha gigantesca. Não para de vir prato, de vir utensílio das cozinhas e tal. Eram 2 cozinhas nesse restaurante. Porque além do restaurante em si, tinha uma cozinha no andar de cima, que era pra festas, né, casamentos e tal. Eu tinha que lavar a louça de todo mundo, imagina. Você sozinha,
lavando mais de 200 pratos ao mesmo tempo e ter que correr, ter que pôr na máquina, tirar, guardar. É loucura, tá, gente? É pesado. E várias vezes, né? A maioria das vezes, quando você trabalha à noite, o restaurante ele fecha, tipo, 1 da manhã, 2 da manhã. E eu voltava sozinha pra casa esse horário. Pegava ônibus. E assim, imagina no inverno aqui, que o inverno aqui é menos 10 graus. E neva. E você tem que ficar no ponto de ônibus esperando. Não tem aquecimento no ponto de ônibus. Então é assim, eu tive a vida assim, como que fala? É imigrante raiz mesmo, sabe, gente? É pauleira. Trabalhava pesado mesmo, sabe? Era difícil. Tem dia que você fica desesperado, chora. E eu até desenvolvi ansiedade, assim, porque eu trabalhei num restaurante que foi muito... Eles queriam que eu fizesse, além do meu trabalho de dishwasher, eles queriam que eu cozinhasse também, que eu preparasse as empanadas, que era um restaurante mexicano. Eu tinha que preparar a empanada, tipo, do zero, e lavar um monte de louça ao mesmo tempo. E aí eu fui conhecendo a lei trabalhista canadense e eles não podiam fazer isso comigo. E uma vez eu questionei o chefe, né? Eu falei, desculpa, mas eu sou dishwasher. Esse trabalho é de cozinheiro, né? De fazer empanadas e tal. Era muito, gente, era muito. E aí ele falou assim pra mim, se você não fosse preguiçosa, você faria os dois sem reclamar. Só que não é essa questão, gente. Era muita coisa pra uma pessoa só. E eu tava fazendo outra função. E você não pode fazer outra função. É contra a lei aqui, né, pelo menos. Aí ele jogou essa porque eles pensam que a gente, por ser imigrante, eles acham que a gente tem medo. E porque eles pensam que a gente pode não entender inglês. Só que naquela altura eu já entendia bem. E eu já sabia da lei e tal. Mas mesmo assim, né, eles têm essa. Eles acham que imigrante tem medo e que vai trabalhar além do... Como que fala? Além do correto, assim, né? Dentro da lei, assim. Porque eles querem... Quanto mais você fizer pra eles, melhor, tá? É bem assim aqui, tá? Não querem generalizar, óbvio que não. Mas muita gente aqui, muitos chefes, gerentes, eles querem tudo que eles puderem tirar de você, assim, explorar de você, eles vão tirar, tá? Mas não vai ter nada em troca, tá? Só, no máximo vai ter bom trabalho, e só, tá, gente? Não se enganem, assim. Tem lugar que se trata bem, óbvio, mas tenha em mente que é só um trabalho mesmo, assim. Ninguém é legal, assim, ninguém é amigo, tá? É sempre olho aberto. Bom, aí eu fui trabalhar em restaurantes e tal. Eu também ajudei a fazer Eu também trabalhei num restaurante português. Aí nesse eu fui tentar ser garçonete. Eu tô rindo porque foi horrível, gente. Eu fiquei 1 mês lá, não aguentei. Eu tinha que atender os clientes, servir bebida, comida. Mas assim, eu não tenho paciência, assim, eu gosto de pessoas, mas pra atender eu não consigo. Tipo assim, como garçonete e tal, eu não tenho paciência, porque você tem que estar preparado pra tudo, né? Porque tem todo tipo de gente nesse mundo. E eram portugueses, né? Assim, não tô generalizando, não tô falando mal. Mas a maioria deles, né, a gente sabe que tem aquele preconceito contra os brasileiros, ainda mais contra as brasileiras, né? Então, assim, fui tratada um pouco mal por eles e tal. Também teve a questão de assédio, né, por parte de alguns deles, mas assim, não é todo mundo, são alguns só. E aí E também eu tinha um gerente que era muito grosso, muito mal educado. Ele me tratava muito mal, assim. E era um ambiente tóxico, e aí eu não aguentei e saí.
Aí eu falei, quer saber, melhor lavar prato. Assim, apesar de ser horrível também, pra mim era melhor lavar prato. Aí eu voltei a lavar prato. Mas tenha em mente isso, viu, gente? Se vocês querem vir, venham pro Canadá, pra Toronto. Mas no começo tem que ralar. Vai ser emprego desse jeito, tá, gente? Tem que ralar muito. Aí com o tempo aqui, né, se você for estudar, se formar e com muita sorte, você vai conseguir um emprego legal. Porque estudantes internacionais, assim, é mais difícil a gente arranjar um emprego legal aqui, porque eles alegam que a gente tem um visto que é temporário, que a gente pode voltar para o nosso país e que eles não querem investir num funcionário que vai embora. Muitas empresas falam isso, né? Mas dá certo também, tá? Eu tenho muitos amigos que conseguiram empregos bons, que estão bem, tá? Então não desista, mas a minha única mensagem, assim, né, que eu quero falar pra vocês é que não vai ser fácil. Tem que trabalhar, ralar, e é coisa que você não... É coisa difícil mesmo, assim, que exige do seu físico e também mexe com o psicológico. Por isso que a gente tem que estar bem, assim, tentar... Não é que a gente tem que estar bem, mas... Assim, você tem que estar preparado, tá? Pra não surtar. Mas é isso. Então esses foram os meus empregos, assim, aqui em Toronto. Eu vou deixar umas fotos pra vocês aí durante o vídeo, né, mostrando eu de uniforme, a cozinha. Mas foi legal também, assim, durante esses anos eu conheci muitas pessoas bacanas, dei muita risada também. Quando o ambiente permitia, eu fazia piada, mas também briguei com chefes também, faz parte. O que mais que eu fiz? Foi mais isso, assim, tirar sarro, fazer amizade. Eu tentava, assim, de vez em quando, pra não ficar tão doida, pra não estressar, né, eu tentava fazer pra aliviar, né. Bom, e se engana também quem acha que, assim como eu, né, achava que dishwasher não ia usar muito inglês. É um engano total, porque assim, é que a gente não lida com o público, com os clientes, mas tem que falar assim inglês, tá? Assim, não precisa ser nível avançado, mas você tem que entender o básico, porque os chefes vão te dar ordens, né? Os outros funcionários vão conversar com você tem que saber o que tem que fazer, né? Eles têm que te avisar de alguma coisa, né? Falar sobre salário, folga. Então tem que saber um pouquinho de inglês, e é bom, é uma coisa boa também que você aprende, né? Aliás, foi trabalhando que eu aprendi mais, porque é o dia a dia, é a vida real, então você vai aprender o inglês real que é falado no dia a dia pelos canadenses, né? Então é muito bom. Então eu aprendi bastante inglês, assim, trabalhando. Foi o lugar que eu mais aprendi inglês, que eu aprendi mais palavras, aprendi a falar, que eu desembestei, assim, que eu falei mesmo. A escola também, óbvio, é muito importante, você aprende muita coisa importante, gramática e tal, assim. Mas trabalhando que vai mesmo o negócio, que funciona. Então aí eu tinha esse pensamento, né, esse preconceito que eu ia ficar só lavando prato de boa no fundo do restaurante, que não ia falar com ninguém, isso aqui é mentira, né? Na real, é um trabalho punk, super pesado, e você tem que falar com todo mundo, você vai falar assim, né, você vai falar inglês. É que a diferença é que você não vai tratar com o cliente, né? Então se o cliente não vai ter aquela coisa do cliente perder a paciência, você não entender alguma coisa. Mas enfim, é isso. Foi muito bom para aprender inglês. E também, assim, é uma profissão que ainda é desvalorizada por algumas pessoas, mas o dishwasher ele é super importante pro restaurante, porque é ele que é a alma, assim, ele é uma peça importante, porque eu ia falar a alma do negócio, não é que é a alma do negócio, mas é a gente que lava os pratos. Você só vai ter prato limpo para servir o próximo cliente e ganhar mais dinheiro se a gente limpar. Você só vai cozinhar de novo se a gente limpar a panela para você. Então, e se a gente for rápido? Tem que ser rápido, eficiente.
Se a gente lavar o talher, que você vai ter talher para servir mais clientes e fazer mais dinheiro. Então é um serviço muito importante no restaurante e merece ser valorizado. Bom, e também, como eu trabalho em restaurante, a gente perde fim de semana, perde feriado. Então também tem essa. E se você não tá afim de perder o fim de semana e feriado, procure outra coisa. Também tem emprego em loja, você também pode trabalhar em loja, mas também você vai correr o risco de perder o fim de semana e feriados. E assim, é isso, gente. É ralação, sacrifício, mas eu espero, né, que lá na frente vale a pena. Bom, mas é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando o canal. Mais conteúdos virão por aí. E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal. Deixa o seu like e compartilha o vídeo para quem você quiser nas suas redes sociais. Beleza? Então te vejo no próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.